Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para o nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, o Senhor é fabuloso, o Senhor é grandioso, o Senhor é infinitamente mais do que podemos imaginar, Senhor. Pai, Tu és o pão da vida, a luz do mundo, Tu és, Senhor Jesus, querido Santo, o Jeová Jireh. Tu és, Senhor Jesus, porque em nossa alma anseia e espera. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e Te pedimos que nesta noite o Senhor venha ministrar em nós, trazendo clareza, profundidade, comprimento, altura, largura, discernimento, entendimento e sabedoria com conhecimento, para que venhamos a aprender mais de Ti, tudo quanto aprendermos, venhamos pôr em prática no nosso dia a dia, nas nossas vidas e também através de nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Hoje o devocional é discernindo a vontade de Deus. É Deus, minha carne ou o inimigo? Vamos em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Discernindo a vontade de Deus. É minha carne ou o inimigo? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes nós já ficamos paralisadas diante de uma decisão, perguntando: será que isso é de Deus? Ou sou eu? Ou será o inimigo tentando me enganar? Discernir a vontade de Deus é um dos maiores desafios do cristão, mas também uma das maiores chaves. Olha aí, uma das chaves que Deus nos deu para viver uma vida plena, protegida e frutífera. Este devocional vai nos ajudar a distinguir claramente a voz de Deus da nossa carne e das armadilhas do inimigo, e que assim o Espírito Santo de Deus venha ministrar em nós, rica e abundantemente, nos trazendo o discernimento necessário de tudo quanto precisamos aprender, Senhor, para pormos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e crescimento espiritual, emocional e mental nosso, Senhor. Amém? Discernir a vontade de Deus não é mágica, é um processo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil é reconhecer a voz dele. A carne grita, o inimigo disfarça, mas Deus fala com paz. O segredo não está apenas em pedir sinais, mas em buscar entendimento. Primeira lição: a vontade de Deus é reconhecível. Aqui, em Romanos capítulo 12, versículo 2, o versículo-chave fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus tem 3 características. Boa, gera frutos de paz, justiça e edificação. Agradável, traz paz interior, mesmo em decisões difíceis. Perfeita, mesmo que não pareça fazendo sentido
no momento nunca falha. Uma reflexão: se a decisão parece boa, mas gera uma inquietação lá dentro da gente, ansiedade ou dúvida constante, talvez não seja a perfeita vontade de Deus. Aplicação na prática. Antes de tomar decisões importantes, pergunte: isso está alinhado com a palavra de Deus? Essa decisão glorifica a Deus? Isso me dá paz no espírito, mesmo que gere renúncia na carne? Então, se estamos renunciando na carne, isso nos dá paz de espírito? A decisão que nós decidimos tomar, ela está glorificando a Deus? É para glorificar a Deus? E isso está alinhado com a palavra de Deus, o que nós estamos decidindo? Precisamos pensar e analisar bem antes de tomar qualquer decisão. Lição 2. A carne, ela fala alto, mas Deus sussurra no espírito. Base bíblica. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eu vou dar um exemplo para vocês do que significa essa luta. Tinha umas séries e filmes, tá, mãe? É como se fossem filmes de TV, que eu queria muito assistir. E então, o título, o nome, é muito desagradável. Mas eu vi tanta gente comentando, comentários bons. Que é legal, que é muito maneira. Vê, se você ver, você vai gostar. Eu vi tanta gente falando coisas boas, sabe? Aquele programa que eu queria ver. Mas o título não era nada bom. E então, eu comecei a pensar: eu devo assistir? Aí algo dizia para mim: o título não é bom. Se o título não é bom, você acha que o interior, o conteúdo também vai ser? Mas todo mundo está falando tão bem. Aí, o Espírito Santo me traz a memória. A maioria das vezes, quando eu estou assim nessas coisas, o Espírito Santo me traz a memória assim: você não é todo mundo. E aí me lembra o que minha mãe sempre disse para mim: você não é todo mundo. Você não precisa copiar todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Às vezes, aquilo dali não é para você fazer. Então, não faça. Se está te trazendo uma inquietação, se algo contra aquilo veio da Bíblia, você vai sentir na hora. Por quê? Está escrito, nós aprendemos nessa semana, não é? Quando a tentação vem e nós conhecemos na Bíblia, o Espírito Santo testifica e ele fala, porque está escrito, e ele nos traz muitas das vezes à memória o versículo-chave que nós precisamos. Sabe? Por exemplo, você não é todo mundo. Está escrito na Bíblia. O Senhor falou para Tomás, ou é Thomas? Eu acho que sim. É Thomas ou é Tomás? Você não é todo mundo, Thomas. Então, é muito interessante que prestemos atenção nisso. Porque verdadeiramente a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne, ela busca conforto imediato. Ela quer mesmo conforto imediato. Reconhecimento humano. Evitar o sofrimento. Quando a gente está passando por luta, o que a gente mais vive é uma luta contra
do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Por quê? Porque verdadeiramente o que a gente quer? Eu quero que essa luta passe logo, que esse momento acabe logo, que essa experiência ruim passe logo. Mas muitas das vezes o Senhor quer nos tratar ali naquele momento ruim. E a gente quer que ele passe logo, então significa que a gente não está prestando atenção. E o que acontece? Aquele momento veio, passou. Qual foi a lição que você tirou desse momento? Dessa experiência dolorida? Qual foi o testemunho que você gerou nessa experiência dolorida? Muitas das vezes, nós passamos pela mesma experiência. Já parou para pensar? Já parou para analisar? Muitas das vezes nós passamos pelas mesmas experiências frequentemente. Por quê? Porque não aprendemos o que deveríamos ter aprendido com a experiência passada. E muitas das vezes é necessário. Por quê? Porque aprendemos sim com a experiência passada, mas ainda nos falta aprender mais. E o que o Senhor faz? O Senhor, ele trabalha com refrigério. A gente passa pelaquela experiência dolorida, aí ele vem e refrigera a nossa alma. Depois, tiramos lição dessa experiência dolorida. E aí passamos por ela novamente. Mas por que de novo essa mesma situação? Porque temos novos aprendizados para aprender. Imagina se o Senhor nos dá tudo o que devemos aprender de uma única vez. Nós não aguentaríamos, não suportaríamos. Tem um versículo na Bíblia que o Senhor me revelou e eu nem imaginava que ele estava na Bíblia. O Senhor me revelou ele e disse assim: ainda tenho tanto para te falar, mas você não suportaria tudo de uma única vez. E é assim que o Senhor faz. Então, nós precisamos sim passar por essas lutas e frequentemente somos testados nessas lutas. E tenha certeza absoluta que através dessas lutas nós estamos gerando casquinha, calos, aprendendo a não cair em armadilhas que frequentemente caíamos, como por exemplo, mãe, a senhora tem aprendido bastante a não murmurar. A senhora tem aprendido a dar glória. Mas quantas vezes a senhora teve que passar pela mesma experiência de dor para chegar a este ponto? Tenha certeza que a boa e perfeita, agradável obra do Senhor ainda não terminou na sua vida e ainda tem muito o que o Senhor lhe dar, lhe ensinar, para que a senhora, antes de ir morar com o nosso Pai Celestial, venha passar este conhecimento e este aprendizado, este testemunho lindo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a gente evita, a nossa carne, ela busca, evita o sofrimento. Ela renuncia ao sofrimento. Eu não quero viver isso. Muitas das vezes a gente finge até fechar os olhos para não vivenciar, mas não adianta. A carne busca uma satisfação própria, acima da obediência. Exemplo, o que eu vivenciei em querer assistir a esses programas na TV. Aí eu queria muito. Ainda olho assim e fico tentada. Eles passam pelos meus olhos e a carne parece que faz assim um pisca-pisca de Natal. Fica... Parece até sininho. Quando a gente bota um sininho na vaca, a gente anda e fica balangandando. Nossa, que coisa horrorosa. É uma experiência estranha, sabe? Fica lá nos chamando. Eu fecho os olhos e até passo para lá. Mas só Jesus para nos ajudar, viu?
Exemplo, Jonas, olha para isso. Jonas fugiu da vontade de Deus. Por quê? Porque a sua carne não queria que ele fosse para Nínive. Resultado. Resultado é que ele prejudicou muita gente, né? Resultado que muita gente sofreu e o barco quase foi a pique, quase afundou por causa de Jonas. Então veio uma tempestade e um peixe gigante engoliu ele. A vontade da carne sempre te leva à rota contrária da rota de Deus. A carne sempre nos leva para longe de Deus. Sempre. Aplicação na prática. Se uma decisão parece fácil demais e não exige renúncia ou fé, questione. Questione isso daí. Porque será que está certo isso daí? Ore e pergunte: estou querendo isso porque é a vontade de Deus ou porque agrada a minha carne? Lição 3. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o Senhor nos diz: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Eu conto isso para o meu filho, mas o meu pai, ele pertencia a outra religião antes de se tornar pastor. E então, um belo dia, meu pai foi lá para o lugar onde que ele praticava essa religião junto com outras pessoas. E então o bicho, né, próprio se manifestou lá numa dessas pessoas e falou: sai daqui, porque você está interrompendo os trabalhos de prosseguir. Eu não posso dar continuidade aqui enquanto você estiver aqui. E ele ficou assim, sem saber por quê. E ele foi literalmente expulso. Ele não queria sair, ele queria ficar, ele queria continuar lá, ele queria... E ele foi expulso, arrancaram ele de lá. E ele falou: ué, mas ele voltou outras vezes, proibiram ele de entrar, não deixaram ele entrar. E ele disse: ué, mas eu quero saber por quê. Então falaram para ele: marque um encontro, tal hora, meia-noite, em tal lugar, ele vai lá. Você vai falar com ele. E meu pai estava esperando um bicho feio aparecer. Meu pai foi. Meu pai não tinha medo de nada. Já servia ao bicho. E meu pai foi. Chegando lá, o bicho falou pra ele. O bicho chegou todo bonitão, meninas. Bonitão. Terno, branco. Parecia mesmo um anjo de luz. Lindo. Uma capa linda. Que meu pai ficou admirado. Meu pai fala que ficou assim, olhando pra ele, e era de se admirar, sabe? Que era muito, falava muito bem, muito suave, muito, assim, um encanto de pessoa, sabe? E então meu pai perguntou: por que eu não posso ir? E ele falou: porque o homem lá de cima... Eu não gosto de repetir essa frase, eu estou falando para que vocês entendam. Ele só fala assim, tá? Proibiu você de continuar indo lá e eu não quero que você continue indo lá porque você não pertence mais lá. Ele disse que você pertence a ele e você é dele e pronto. E meu pai: ué, mas o que eu vou fazer? Ele: não sei, o problema é seu, mas lá você não vai pisar mais. E meu pai foi seguindo com a vida dele, ainda fazia as coisas que ele fazia, mas foi seguindo até que alguém chegou e ministrou para ele, e ele aceitou Jesus, passou a seguir a Jesus, passou por perrengues, passou muitos, inúmeros.
Mas, glória a Deus, se tornou um pastor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, ele sim se disfarça de anjo de luz, seja pessoalmente ou no reino espiritual, tá? Ele ataca muito, tá bom? E nós, às vezes, vemos ele cara a cara. Eu já ouvi cara a cara várias vezes. Já, não assim, cara a cara na minha cara aqui, porque só o Senhor é Deus. Mas eu já ouvi nos sonhos. Ele já se apresentou para mim nos sonhos, já meteu a cara feia dele para mim nos sonhos, em batalhas espirituais. E sim, ele é muito feio. Horroroso. E o inimigo pode imitar. Sim, ele imita muito bem. Muito. Uma voz suave. Vou contar outro testemunho para vocês. Eu tenho uma amiga íntima que ela comentou comigo que não fazia mais jejum. E eu falei para ela, por que, amiga? Na verdade, dias antes, o Senhor tinha me dado um sonho, nós fizemos uma campanha, eu, ela e mais outras amigas, e ela me falou, amiga, eu não faço jejum. Eu falei para ela, tudo bem. Eu imaginei, porque falta de tempo, né? Ela tá fazendo faculdade, medicina, enfermagem no caso e tudo mais, e fica difícil para ela, né? Então eu pensei, é por causa do tempo, é falta de tempo, né? Mas ela me explicou depois o porquê. Eu tive um sonho, o Senhor me deu um sonho, uma revelação, eu junto com ela, e algo muito especial, uma casa. A casa simboliza nós, tá bom? Então, quando vocês sonharem com uma casa, prestem atenção nos detalhes, como essa casa está. A casa simboliza nós, tá bom? Então, essa casa, né, simbolizava ela. E nós, né, dentro da casa lá, tudo mais, pererê, o sonho rolou, aconteceu. Não vou contar para não ficar muito grande. E o que aconteceu foi que eu comentei com ela, e aí a gente entrou numa conversa, não sei como, mas o Espírito Santo direcionou esta conversa, e acabou que nós chegamos ao assunto do jejum. E ela comentou comigo que não fazia jejum e o porquê e tudo mais. E ela falou para mim que foi fazer jejum e depois uma voz disse para ela, você só sabe pedir, pedir, pedir. Você nunca está satisfeita. Só jejua para pedir, só sabe pedir e tudo mais, só pedir, pedir, pedir. E eu falei para ela, amiga do céu, isso foi o inimigo. Ela, não, amiga, sério? Eu falei, sério? E ali eu entreguei o recado para ela, porque o Espírito Santo de Deus me ordenou, abriu o discernimento dela, nós conversamos, uma conversa maravilhosa, e ali o inimigo enganou ela, imitou uma voz suave, imitou uma voz doce, imitou. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, derrama a tua unção sobre mim. Me cobre com teu sangue. Me reveste com tua armadura. Cinge-me, ó Deus, aqui. Porque o teu sangue me comprou. O Senhor me resgatou. Tu me libertou. Em nome de Jesus. Cai agora por terra todo engano maligno, tudo quanto está sendo ministrado de mentira na mente de quem estiver ouvindo e na minha própria, cai agora por terra em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que em o nome de Jesus acampe os teus anjos dentro, me cerque com os teus anjos, e ao redor do meu lar, todo espírito maligno que tentar adentrar aqui, por um caminho
por um caminho adentrou, mas por 7 caminhos batem retirada agora, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. E então nós conversamos e tudo foi explicado pelo Espírito Santo para ela e ela entendeu que foi enganada. Dias depois, ela falou para mim: amiga do céu, eu não te conto. Eu falei: o quê? Você não imagina, olha quanto tempo tem que eu anotei aqui no meu caderninho. Eu fui rever aqui sobre jejum, porque alguma coisa me impulsionou a vir aqui ler no meu caderninho de anotações, que eu tenho uma espécie de diário, que eu anoto as coisas de devocionais da Bíblia, e olha o que eu tinha anotado sobre o jejum, que jejum nos aproxima de Deus, que o jejum nos atrai para Deus, que o jejum move o reino espiritual. Então ali ela foi falando e o Senhor ainda testificou nela. Glória a Deus. Então essa mentira, esse engano que o inimigo lançou na mente dela, foi quebrado em nome de Jesus, pela palavra que está escrita. Então nós devemos prestar muita atenção, porque sim, o inimigo tem poder para nos enganar. Viu? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Oportunidades aparentemente boas demais. Exemplo. Uma vez eu fui comprar uma TV, e a TV de tantas polegadas, acho que era 42 polegadas, estava por um preço bem baratinho. Aí eu e meu marido nos empolgamos que queríamos uma TV e compramos, caímos num golpe. Perdemos o dinheiro, um golpe. Boa demais, olha lá, viu? São aparentemente boas demais, temos que tomar cuidado. Palavras espirituais que geram confusão. Olha para isso, conforme aconteceu com minha amiga. Sim, ele tem poder de nos confundir. Já aconteceu comigo. Pessoas bem intencionadas demais, muito boazinhas, mas estão sendo usadas pelo inimigo para nos desviar do foco dele. Acontece? Já aconteceu comigo. Vamos lá para um exemplo. O diabo usou a Bíblia, olha lá, hein? Ele usou a Bíblia para tentar Jesus, mas Jesus não foi guiado por emoções e nem por necessidades. Ele respondeu com discernimento espiritual e conhecimento da verdade. Nós estudamos isso essa semana em Mateus, capítulo 4, versículo 4, né? Porque está escrito. Uma aplicação na prática: se a proposta é boa, mas te afeta e te afasta, no caso, mas te afasta da comunhão de Deus, desconfie. Nós passamos, tem pouco tempo, eu até comentei contigo, né, mãe, sobre uma proposta que recebemos para uma causa da justiça do meu esposo, e nos foi proposto, se pagássemos um valor, aquela causa sairia determinado tempo. O Senhor já tinha me mostrado dias antes. E eu falei com meu esposo, falei: olha, por favor, pelo amor de Cristo, se surgir algum tipo de proposta assim, diga não. Porque o Senhor nos mostra. Aí é que está lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o Senhor me mostrou que viria uma proposta de Satanás para nós. E que se nós tivéssemos caído, meu Deus, não quero nem imaginar, sangue de Jesus tem poder. Primeiro que nós estaríamos pagando para receber essa causa, e o que aconteceria é que nem receberíamos, certeza absoluta.
E se recebêssemos, seria sujo, sabe? Nos sentiríamos sujo, adquirindo algo sujamente. Eu falei para ele, não, esta causa está nas mãos do Senhor, deixa nas mãos do Senhor. Mas não surgiu só uma vez não, tá? O inimigo voltou para tentar de novo, mas o Senhor me mostrou. Eu falei para ele, olha meu marido, não aceita. Na hora que ele recebeu a ligação, eu estava aqui do lado dele, eu falei para ele assim, não, filho, não, está na mão de Deus, na mão de Deus, Deus sabe. E esta causa está nas mãos de Deus. Mas olha a proposta de Satanás aí. Tá vendo? Se a proposta é boa, mas te afasta da comunhão com Deus, desconfie. Se gera confusão, correria, ansiedade, atraso espiritual, alarme vermelho na hora. Viu? E a palavra do Senhor nos diz, né, lá em Provérbios, que nós devemos tudo quanto formos fazer, toda decisão que viermos a tomar, devemos apresentar a Deus, né, para que tudo nos vá bem. E também lá, toda vez que nós vamos sair, devemos falar com o Senhor, Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos deixe sair de casa. Está em Êxodo. Antes de tomar qualquer decisão, grande ou pequena, faça uma pausa, ore, consulte a palavra e espere a confirmação de paz no coração. Tem que esperar a confirmação. Às vezes ela vem que imediata, tá? Porque eu já vivenciei isso. E às vezes demora. Não é que demora, ela vem na hora certa. Peça ao Espírito Santo, ensina-me a reconhecer o que é a tua vontade. Pratique o discernimento espiritual diariamente. Tudo quanto nós formos fazer, até na comida, nós devemos fazer isso. A gente tem que praticar, conversar com o Espírito Santo, chamar ele até na hora que vamos lavar a louça. Quer um exemplo de como vamos praticar esse discernimento diariamente? Parece bobagem, mas não é não, tá? Foi o que o Espírito Santo acabou de falar para mim aqui. Primeiro eu lavo o quê? Eu lavo o quê? Eu vou lavar os pratos? Ou eu vou lavar os copos? Eu vou lavar os talheres? Primeiro eu faço o quê? Eu ensaboo tudo? Ou eu jogo água para amolecer algumas coisas? Isso aí a gente pratica, a gente vai praticando assim. Parece bobagem? Parece, ai gente, isso não tem nada a ver, isso é coisa do nosso dia a dia que a gente faz naturalmente. Pois então, fazemos naturalmente, por que não vamos convidar o Espírito Santo e esperar que ele nos direcione, nos dê o discernimento? Assim a gente vai estar praticando e ele vai estar ministrando em nós. E a lavagem de louça vai ser uma bênção e nós não vamos sentir dor nas pernas, nem nos braços, e nada. Vamos sair dali renovados, fortificados em Cristo Jesus, glória a Deus. Como saber se é de Deus? É de Deus. É Deus se está alinhado com a palavra e traz paz ao espírito. Se você está vendo que está tudo desmoronando e você precisa tomar essa decisão, eu vou ou não vou? E você fala com Deus e você sente uma paz, pois então vá, porque Deus vai contigo. Abrindo caminho, tirando, vai. Confia, tenha fé. Isso aí eu estou falando para mim mesmo, né, Senhor? Obrigada, Deus. Oh, glória. É a carne. Se busca prazer imediato e evita a cruz. O que é evitar a cruz? Evitar o sofrimento, tá? Não adianta. A gente tem que levar a nossa cruz. É o inimigo. Se parece bom demais, está lustroso demais, mas causa uma inquietação, uma confusão, uma ansiedade e te afasta da comunhão de Deus. Então é o inimigo. Bom? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Repitam comigo. Senhor, ensina-me a discernir tua voz no meio de tantas distrações, que eu não me deixe levar
pelas pressões da carne, nem pelas mentiras do inimigo. Renova minha mente com a tua verdade. Quero viver segundo a tua vontade, boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos declarar? A declaração do mês de maio é, repitam, em maio eu vivo em equilíbrio, minha saúde floresce, minha mente está em paz e prospero em tudo, conforme o plano de Deus. Em nome de Jesus e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu quero comentar com vocês o porquê que eu clamei o sangue de Jesus. Porque senti uma manifestação no reino espiritual enquanto eu estava falando com vocês. Eu senti o Espírito Santo, eu senti a proteção dos anjos, mas eu senti uma luta enorme. Digo para vocês que iniciei este devocional sem vontade alguma. Iniciei este devocional com o coração pesado, o espírito pesado, sem vontade nenhuma, abatida, entristecida, fraca. Mas eu orei e falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. E falei, ministra em minha vida, para que através de minha vida outras vidas venham ser ministradas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então eu orei porque havia uma batalha espiritual muito grande e ela estava sobre mim, eu estava sendo afligida. E o Senhor me livrou, me guardou e sinto que esta batalha também está acontecendo na vida de quem estiver ouvindo este vídeo. E o Senhor também vai livrar, também vai guardar, também vai trazer a paz que excede todo o nosso entendimento. Também vai dar a você a alegria do Senhor, o discernimento necessário para que você venha discernir a voz de Deus de todas as outras vozes. E você vai conseguir calar todas as outras vozes e reconhecer a voz de Deus. Porque é para a honra e glória do Senhor Jesus que assim seja feito, em nome dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.